Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shirleyson Kaiser aqui. Bom, eu sei que você deve estar vendo aí essa loucura que está aí de coronavírus, de pandemia, de etc, etc. E você pode estar preocupado com você, com a sua família, com tudo aquilo, principalmente com a parte financeira, que é a parte que mais vai ser impactada, nossa aqui, não só a saúde, mas também o nosso financeiro. Principalmente se você for empreendedor e se você trabalha também, você pode perder seu emprego, vai ter bastante corte, tudo isso. Então eu resolvi liberar para vocês um treinamento meu financeiro, sobre administração financeira, porque eu já contei para vocês que eu já cheguei a ganhar 120 mil por mês e não ter dinheiro para comer. Porque não é sobre o quanto que a gente ganha, sim aquilo que a gente faz com o que a gente ganha. Então esse treinamento financeiro durante os próximos 10 dias vai ter todo dia vídeo aqui. Esse treinamento eu fiz para o meu time, eu vendia para algumas pessoas e para vocês vai ser 100% de graça. Então a partir de hoje agora, 7h30 da noite, durante os próximos 10 dias, às 7h30 da noite, não perca, tá? Porque, olha, eu já ganhei muito dinheiro e eu nunca soube ter dinheiro, até eu conseguir aprender isso que vocês vão aprender aqui. Então não perca, esse é o primeiro episódio e a gente vai ter muito mais. Então vamos pro treinamento lá e não deixe de deixar seu feedback aqui do que você achou. E manda isso para o maior número de pessoas que você puder, porque se você conseguir administrar o seu financeiro, isso aqui vai passar de uma maneira bem simples e bem fácil. Então beleza? É isso aí, Deus abençoe a vida de vocês e boa aula para vocês. Não sei se vocês conhecem o princípio de Pareto, né? Que 80% dos resultados vem de 20% do esforço. Então, talvez assim, o que é os 20% de esforço, os 20% de movimento que a gente precisa fazer para produzir 80% do resultado? E aí eu lembrei que o que é na minha vida pessoal que fez os 80% de resultado, os 20% de esforço que fez, e foi eu aprender justamente essas coisas. Eu li mais de 100 livros, tá? E ainda assim eu não tinha dominado. E quando eu li esse último livro aqui, esse último não, né? Quando eu li esse livro aqui, infelizmente não, graças a Deus, esse livro não existe em português, tá? Então ele só existe em inglês. Mais uma vantagem aí, tá? A gente vai falar que quem não aprende inglês, uma das prioridades que vocês devem colocar na vida de vocês é estudar inglês, porque isso abre portas gigantes e muda. Então, esse livro ele só existe em inglês, não existe em português. Então, o conhecimento que eu vou passar para vocês é a soma de vários livros, mais de 100 livros, a aplicação da minha vida, mudança do que eu fiz, mas o que mudou na minha vida pessoal lá atrás foi quando eu li esse livro aqui, do Dave Ramsey, Total Money Makeover, que é tipo assim, a mudança total do dinheiro. Quando eu cheguei nisso aqui, eu vivia igual a maioria das pessoas vivem, que é o quê? De contra-cheque a contra-cheque. Tá? Então, quem aqui vive, o salário dele só dura até o próximo salário? Se durar até o próximo salário, levanta a mão para mim, por favor. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é sair da negação. Tá? Sair da negação, quebrar paradigma. Que é o quê? Que o normal não é normal. 99% das pessoas têm um comportamento. E aí, isso influencia muito a gente, por quê? Porque a gente está lidando com as nossas finanças pessoais de um jeito. E quando a gente olha para o lado, a pessoa que ganha parecido com a gente, ou um pouquinho mais, ou o dobro do que a gente, ela lida com as finanças pessoais do mesmo jeito. O que a gente faz? A gente mora, come, passeia uma vez por ano, às vezes, troca de carro quando acaba de quitar um carnê, e troca de celular quando lança um celular novo. A gente segue numa roda gigante, num looping infinito ali de consumismo que é no piloto automático. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desligar esse piloto automático, porque a gente está no piloto automático com as nossas finanças pessoais. Então, assim, a gente não... Vamos lá. Quem aqui usa um programa para controle de finanças pessoais e controla 100% dos gastos deles? Levanta a mão. Uma pessoa... 2, 3. Ok. Então, Rochelle, você anota 100% do que você gasta e do que você entra em um programa financeiro? Você tenta? Tá. Então, assim, você viu que 99% das pessoas que estão aqui não fazem isso. E tem um motivo de não fazer isso. Por quê? Porque ninguém me ensinou a fazer isso, ninguém falou que eu tinha que fazer isso. Não tem lógica do porquê eu fazer isso, por que eu tenho que anotar o que entra, por que eu tenho que anotar o que sai. Não tem isso. Ninguém nunca me ensinou isso e eu não vejo importância disso, na verdade é um saco. Se eu falar para vocês assim, gente, a gente tem que fazer um orçamento. Orçamento é uma palavra muito chata, né? Ninguém quer saber de fazer orçamento, ninguém quer mexer com orçamento, ninguém quer,
eu vou pegar o dinheiro e vou juntar ele, e vou contar ele e analisar ele do jeito que, de onde que ele vem e para onde que ele vai. Não, eu faço no piloto automático. O dinheiro chega, o dinheiro chega, eu ganho, sei lá, eu ganho R$2.000. Quando eu pego os R$2.000, eu já tenho R$2.000 de conta para pagar, né? Acho que isso é um cenário que a maioria das pessoas acabam vivendo. Então, assim, é esse cenário mesmo que a gente precisa mudar. Por quê? A gente acredita que não tem como mudar ele. Por quê? Porque se eu tenho 2.000 de receita e tenho 2.000 de despesa, eu não tenho como mudar ele. Mas por que a gente faz a questão da anotação? Porque sem a anotação, a gente não consegue identificar como mudar ele. Então, abre a agenda de vocês, assim, uma folha para um lado e uma folha para o outro. Aí eu quero que vocês coloquem do lado esquerdo, você escreve lá em cima assim, entradas. E no lado direito você coloca saídas. Aí você vai escrever linha por linha. Você vai colocar assim, de onde que vem o seu dinheiro, tá? E qual é o valor. Então, lá, primeira coluna, vamos começar só na página esquerda aqui. Entrada, isso aí, Felipe. Aí você vai colocar embaixo assim, a origem do dinheiro. Então, por exemplo, salário, né? E bem no finalzinho da linha, lá no cantinho, o valor. Tem que colocar o salário do esposo, da esposa, todas as entradas da casa. A gente está fazendo um orçamento aqui da sua casa, nós vamos tratar a sua casa como se fosse uma empresa. Porque organização financeira pessoal é até um ponto que eu tenho que explicar para vocês. Ela não funciona se não houver um alinhamento, se houver o julgo desigual. Se a sua esposa, se o seu marido não entrar junto com você nisso, é muito mais difícil você conseguir ter sucesso. A entrada é muito fácil de entender, né, gente? Principalmente se a gente só ganha salário, se a gente não tiver uma outra fonte de receita, se a gente não tem uma fonte de receita variável. Se você tem uma outra fonte de receita, se você tem uma comissão, se você tem alguma outra coisa que é variável, isso vem separado do salário. Então, a gente colocaria uma linha para baixo e colocaria ali remuneração variável. Então, às vezes, sei lá, a pessoa tem uma casa de aluguel, tem um carro, tem alguma coisa. Tudo que põe dinheiro no bolso. Às vezes, se você vendeu alguma coisa parcelado para alguém, essa pessoa está te pagando em 10 vezes, você tem que colocar esse valor ali também. Então, tudo que entra, coloca ali, passa a linha, e agora você vai colocar do lado ali os valores, tá? Já colocou do lado de cá o que as entradas, colocou os valores. Todo mundo fez isso? Agora, soma esse valor aí e coloca lá embaixo lá o total. Agora, na lateral, nós vamos colocar diferente agora. Esse aqui demora um pouquinho mais. Na outra página, na página da saída, ela é uma página de 3 colunas. Do lado de cá é 2 colunas, então, a origem e o valor. E agora, na outra aba, na outra página, nós vamos fazer de 3 colunas. Para onde que vai e o porquê vai, na segunda. E a terceira coluna, o valor. A primeira coluna, coloca lá em cima lá, quem, escreve lá quem, do lado porquê e no final quanto. Quem, porquê e quanto. O caderno de vocês tem que estar desse jeito aqui agora, ó. Entradas, por exemplo, salário. Se você é casado, salário do X. Aí depois, salário do Y, que ganha mais 2.000 também. Aí você põe um total aqui embaixo. Isso aqui é da entrada. O da saída, a gente vai colocar da seguinte forma. Quem, por quê e o quanto. Por exemplo, quem? Vivo. Por quê? Ou o quê, né? Tipo assim, telefone do X, R$150, dando um exemplo. Aí vai vivo, telefone do Y, R$120. E coloca ali do lado. É um exercício mais demorado agora. A gente tem que tentar colocar tudo isso aí no papel e eu vou explicar para vocês o porquê que a gente tem que ter tudo isso no papel. Se vocês viram um vídeo que eu fiz no YouTube explicando um pouquinho sobre isso aqui, vocês vão ver uma grande diferença que no vídeo eu não falo isso aqui, ó, o porquê, tá? E esse porquê ali é um ponto que eu vou explicar para você que ganha 2.000 e sai 2.000. Você que acha que não consegue fazer mais com o seu salário, eu vou provar para você que tem como fazer mais com o seu salário por causa daquele porquê ali, entendeu? Por isso que a importância do porquê. Né? Tipo assim, por que está saindo para essa origem? Por que eu estou pagando R$1.500? Por exemplo, digamos que vamos falar o nome da imobiliária qualquer. A imobiliária, por quê? Aluguel do imóvel tal, aluguel da minha casa, valor, ali do lado. Entendeu? Todas as saídas aí.
A Brenda perguntou assim, o do cartão tem que desmembrar. Deixa eu explicar o porquê que a lógica do cartão tem que desmembrar. Primeiro é o seguinte, o correto é você passar tudo no cartão, 100%, tudo. Então, tipo assim, por exemplo, eu passo tudo no cartão, até carro que eu vou comprar eu passo no cartão. Então, a gente divide o cartão para você até entender. Eu gosto de passar no cartão justamente porque ele facilita, ele já grava para mim onde que eu paguei, onde que eu passei cada centavo. Então, se você fez a compra no cartão, é só você ter uma noção, você não vai ter o valor exato aqui, tá, gente? É só para você ter uma noção de quanto que você vai gastar ali de média, quanto você gasta de média de compra no supermercado, quanto você gasta de média de água, quanto você gasta de média de luz, quanto você gasta de internet, quanto você gasta de prestação de carro, de prestação de moto, quanto você gasta de gasolina, vai colocando ali, só para vocês já vão entender isso aqui. Esse exercício, ele é para mostrar para vocês, quem se assustou com a quantidade de dinheiro que sai, que levanta a mão, gente, só para... Quase todo mundo, né? A gente vive a nossa vida no piloto automático de tal forma que a gente não percebe que está saindo mais do que o que está entrando, tá? Quem aqui já deu a saída maior do que a entrada, levanta a mão para mim aqui. Então já tem uma galera que já deu isso. O resto que não levantou a mão é porque não terminou de anotar. Nós vivemos as nossas vidas no piloto automático e a gente não observa ela como uma fotografia, né, de uma vez só, e por a gente não observar ela de uma vez só, o programa, então tá, o sistema foi programado para levar a nossa vida em uma direção onde que a gente gaste tudo, então a gente acaba gastando mais do que o que a gente ganha. Quem deu aí na despesa mais do que na receita? Levanta a mão para mim, gente. Quem deu a saída menos do que a entrada? Ou seja, ao contrário agora. Quem deu a saída menos que a entrada? Então você gasta menos do que o que você ganha, correto? Você tem dinheiro guardado? Quem mais? Agora vocês todos, levanta a mão, fica a mão bem alta. Quem deu mais aí? Agora fica com a mão no alto aí, só quem tem dinheiro guardado. Já mudou, você está entendendo? Então isso prova que da galera que fica, levando de novo, quem tem dinheiro guardado, quem guarda dinheiro todo mês, continua com a mão no alto, o resto está abaixo. Guarda todo mês, fica sem guardar. Quem já guarda dinheiro todo mês já está num caminho bacana. Mas até para guardar dinheiro existe regra, tá? Até para guardar existe regra e existe como que a gente faz para poder entender essas regras. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é quebrar esse paradigma de que a gente tem que... Teve muitas pessoas que falaram aqui comigo, Kaiser, eu já anoto tudo, tá peitão cheião, orgulhoso, eu já anoto, tá. Tá, já anota o que gasta. E se eu falar para vocês que não é assim que se deve fazer, é assim que todo mundo faz, mas não é assim que se faz. O correto não é a gente anotar o que gasta. O correto é a gente anotar antes de gastar tudo aquilo que a gente pretende gastar. Tá? Então eu vou explicar para vocês, já vou resumidamente, tá? Explicar para vocês como que vocês têm que fazer. Tá? Não precisa, nós não vamos fazer exercício agora, mas só para vocês entenderem o seguinte. Quando você pegar, depois você vai juntar com a sua esposa, com o seu marido, vai terminar de completar essa lado das saídas aqui. Você vai identificar que tem mais um monte de coisa, tá? Que você não está vendo. Se você que usa um programa, se você vê no programa, você vai identificar mais um monte de coisa que você está vendo. Aí você vai pegar esse negócio aqui e você vai ver o seguinte, o total deu algo muito alto, né? Então a gente vai vir linha por linha, analisando. Aí, respondente tem que fazer a seguinte pergunta. Para quem a gente está pagando, se a gente tem que pagar ele, coloca aí, eu tenho que pagar ele, coloca a sua nota aí. Eu tenho que pagar ele, que é a Vivo. Eu tenho que pagar a Vivo, né? Não coloca Vivo não, só eu tenho que pagar ele, tá? Aí você vai ver que tem algumas pessoas, algumas despesas, algumas contas que você não tem que pagar. Você vai ver que você paga, mas você não tem que pagar. Por exemplo, a Brenda acabou de falar, eu pago Netflix todo mês, eu nunca assisti, tem meses que eu não assisto. Então, você vai assim, não, eu não tô usando. Aí eu vou, ok, a quem você não tem mais que pagar, você vai pegar e vai fazer e vai cancelar, você vai parar de pagar aquilo que você não tem mais que pagar. Só isso aqui já vai dar uma diferença. Então, a pergunta que a gente tem que anotar é, eu tenho que pagar? Para cada linha na saída, a gente vai fazer essa seguinte pergunta. Eu tenho que pagar? E só existe duas respostas. Sim e não.
E quando eu digo eu tenho que pagar, é tipo assim, eu preciso disso mesmo? Porque isso aqui a gente está falando até de carro, e de prestação de carro, de tudo, tá? Eu tenho que pagar Netflix? Eu tenho, eu uso. Eu tenho que pagar Netflix? Eu não uso, mas eu estou pagando, então eu não tenho. Se você não tem, o caminho é simples. Exclui. Ou seja, cancelar aquela despesa. Você vai dar um jeito de cancelar aquilo. Então, se existe compromisso ali de pagamento seu, que a resposta vai ser não, você vai eliminar ele da sua vida. Você vai tirar ele da sua vida. Se tem qualquer coisa que você paga, que você não tem que pagar, você vai eliminar ele da sua vida. Se a resposta for sim, aí a gente vai para mais uma pergunta. Por exemplo, eu tenho que pagar, vamos lá naquela mesma linha da Vivo, né? Plano da Vivo e tal. Eu tenho que pagar? Tenho, pô. Eu uso o celular, eu dependo do celular para viver. Sem o WhatsApp eu morro e tal, aquele negócio. Aí, beleza. Eu tenho que pagar? Se a resposta é sim, aí nós vamos para outra pergunta. Tipo assim, eu posso pagar menos? Tá? Nota essa pergunta aí. Eu posso pagar menos? Vocês vão se surpreender, que é tipo assim, eu tenho que pagar, tenho. Eu posso pagar menos? Deixa eu analisar aqui. Eu estou com um plano de 6 GB de internet, deixa eu ver quanto que eu usei. Eu usei 2 GB. Não, mas peraí, o plano pré-pago está com um negócio assim. Aí você consegue trocar uma conta de 150 por 20 reais, por 50 reais. Tá? Só para vocês entenderem aqui o quanto que a gente consegue reduzir as despesas desta maneira aqui. Então, tudo aquilo que você tem que pagar, linha por linha. Por exemplo, aqui, ó. Aqui diz assim, ó, plano de saúde. Eu tenho que pagar? Tenho. Eu tenho que pagar plano de saúde. Eu posso pagar menos? Aí é a próxima pergunta. Vamos ver. Vamos analisar com aquele plano de saúde. Vamos comparar aquele plano de saúde com outros planos de saúde que têm a mesma qualidade, que têm o mesmo benefício. Então, esse é o exercício que você vai fazer depois na sua casa, com o seu companheiro, linha por linha. Linha por linha. Se eu tenho que pagar, se a resposta é não, cancela. Aí você vai lá, eu tenho que cancelar isso aqui tudo, eu tenho que parar com esse negócio aqui, eu tenho que fazer aquilo ali. Eu tenho que pagar, a resposta é sim, eu posso pagar menos? Aí você vai fazer como se fosse uma licitação, para ver, tipo, como que funciona a licitação? Uma licitação, uma empresa, o governo, qualquer coisa, ele fala o que ele precisa, né? Então, eu preciso de, vamos dar um exemplo, sei lá, eu preciso de 3 televisão de 32 polegadas. Essa é uma licitação. Então, eu pedi 3 televisão de 32 polegadas. E daí eles vão oferecer, entendeu? Aí a gente vai comparar entre eles. Aí a LG ofereceu 3 televisões de 32 de um preço, o outro ofereceu de um preço, o outro ofereceu de um preço. E daí a gente vai buscar o quê? Buscar fazer a que atende os nossos requisitos, ou seja, eu preciso de 3 televisores de 32 polegadas. Não preciso de 3 televisores de 32 polegadas da Samsung, entendeu? Então, eu preciso de 3 televisores de 32 polegadas. Aí a gente vai ver quem que consegue atender aquilo que a gente precisa. Por isso que a gente tem que analisar o que a gente precisa, né? Então, tipo assim, eu posso pagar menos? Não posso pagar menos? Você entender como se fosse uma licitação. Anota na frente aí, licitação, entre aspas, assim, para você não esquecer que é como se fosse uma licitação. Você vai listar, como que você vai fazer? Você vai listar o que você precisa, esquece o que você tem, o que você está recebendo, coloca o que você precisa e daí você vai atrás de algo, ou com aquela mesma empresa, com aquele mesmo serviço, com aquele mesmo plano, que atende o que você precisa e que tem o menor preço. Eu garanto para vocês que 90% das despesas vão reduzir. Até quem assiste o Netflix. Então, às vezes a pessoa está aí, eu tenho que pagar Netflix? Tenho, eu uso Netflix, eu assisto Netflix o dia inteiro. Beleza. Eu posso pagar menos no Netflix? Deixa eu ver. Tem que abrir licitação até para o Netflix. Deixa eu ver. Bom, o Netflix está... Acho que eu pago R$60 de Netflix, não sei. Netflix é R$60 porque eu pago um plano que compartilho com 4 pessoas. Né? Meu pai usa, não sei quem usa. Mas espera aí, quer saber? Eu vou pagar só o meu pai é que usa o dele para lá. Vou mudar aqui o plano para R$15, R$16, eu não sei quanto que é o plano mínimo. Você está entendendo? É essa a lógica que a gente faz aqui para a gente reduzir as nossas despesas. Quando vocês terminarem de fazer esse exercício na casa de vocês, vocês já vão ter assumido
controle sobre o orçamento de vocês a ponto de reduzir as despesas. Ainda assim, muitas pessoas vão estar com a saída superior à entrada, tá bom? Isso também é normal, a gente vai ajustar isso daí. Eu fiz esse mesmo exercício que a gente começou aqui com o Jefinho, né, Jefinho? Há um ano atrás, né? Há um ano atrás. E daí, quando eu fiz esse exercício, a gente foi tipo assim, aí colocou a receita, colocou as despesas, aí estava lá a prestação de carro, R$ 1.500, né? Ele tinha, carro e moto, despesa de combustível, dava 2.000. Aí eu perguntei, você precisa disso? Tipo assim, você precisa? Tipo assim, se eu tenho que pagar isso? Eu falei, eu tenho que pagar o carro, porque sem o carro eu não ando. Mas eu posso pagar menos? Aí ele, posso, acho que eu posso. Eu falei assim, você precisa do carro? Aí ele foi pensando. Você precisa do carro? Você vem trabalhar de quê? Eu venho de moto. E sua esposa dirige? Não. Então, por que você tem o carro? Para que você está pagando a prestação do carro? Então, era simplesmente luxo. Aí eu falei, então você vai eliminar o carro. E olha que era com o Banco Kaiser, era financiado comigo. Eu tomei prejuízo. Então eu falei assim, então você vai devolver o carro, vai vender o carro, vai se livrar do carro e vai ficar com a moto. Então ele trocou uma despesa de 2.000 para uma despesa de 500 para atender a mesma necessidade dele. Entendeu? Então a gente consegue resolver o mesmo problema gastando muito menos. Então tem muita coisas que vai ser tipo de ego, de luxo, de negócio. Se você tiver com a entrada superior à saída, se você está com superávit, né? Se eu tiver com a entrada superior à saída, não tem problema ter algumas coisas de luxo do lado de cá. Se você está com a saída superior à entrada, não pode existir nada de luxo do lado de cá. Nada. Nada. Zero. Entendeu? Então a gente tem que equalizar para que a nossa entrada seja maior do que a nossa saída. Como a gente não consegue, é muito mais difícil a gente aumentar a entrada do que a gente diminuir a saída. Por isso, primeiro a gente foca em diminuir a saída, para depois a gente focar em aumentar a entrada.